escalonamento. O escalonamento é um método de resolução de sistema linear. Eu tenho aqui um sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas, né? Então, aqui são as 3 equações e as 3 incógnitas são x, y e z. O escalonamento é um método que consiste em obter um sistema linear a partir de um outro, e esse sistema linear tem que ter esses elementos aqui iguais a zero. Então, esse x aqui, que é da segunda equação, ele tem que ser igual a zero. O x da terceira equação, né? Eu tenho aqui a primeira, a segunda e a terceira equação. O x da segunda e da terceira equação tem que ser igual a zero, né? Os coeficientes de x, né? Esses números que vem aqui, ó, né? E o y da terceira equação tem que ser também coeficiente zero. Então, esses 3 elementos aqui, os coeficientes, eles têm que ser iguais a zero. Vamos para um primeiro exemplo para ver como funciona esse método de resolução. O primeiro passo que nós temos que observar no sistema para resolver por escalonamento é que a primeira equação tem que ter o coeficiente x, que vem aqui multiplicando pelo x, igual a 1. Então, esse número aqui tem que ser igual a 1, para que facilite o método de calcular. Então, esse primeiro númerozinho aqui tem que ser igual a 1. Veja que aqui na segunda equação, o número que está multiplicando pelo x é 2. E na terceira equação, o número que está multiplicando pelo x é o 3, né? E aqui em cima vale 1. Então, ok, está preparado para começar a resolver. Como que nós vamos começar a resolver? Lembrando que nós temos que zerar esses termos aqui, ó, tá? Então, esses termos têm que ser iguais a zero. Esse e esse. Vamos começar com esse aqui. Sempre procurando o número simétrico do número que está aqui multiplicando. Então, eu tenho aqui multiplicando pelo x, o mais 2. Qual é o simétrico do mais 2? É o menos 2. Então, é esse o número que eu vou utilizar. Mas antes, eu já vou abrir aqui uma chave e vou escrever a primeira equação linear aqui. Então, eu vou ter um x mais 2y menos 2e igual a menos 5. E agora, eu vou pegar esta mesma equação que eu escrevi aqui e vou multiplicar todinha por menos 2. Por que por menos 2? Como eu disse, eu tenho que ter o número simétrico do mais 2. O simétrico do mais 2 é o menos 2. E por que eu estou trabalhando com esta linha? Bom, quando eu for zerar os valores de x, que são esses e esses dois aqui, eu vou trabalhar com a primeira linha, com a primeira equação. A partir do momento que eu zerar esses dois e eu for partir para esse aqui, ó, que eu tiver que zerar esse elemento, aí eu mudo de linha, eu mudo de equação. Eu começo a trabalhar com a segunda equação. Mas, por enquanto estamos aqui só em relação ao x, né? Aos valores que estão multiplicando pelo x, nós vamos trabalhar com a primeira linha, que é a primeira equação linear. Voltando, né? Eu tenho mais 2, então eu preciso ter o simétrico de mais 2, que é o menos 2. E ele tá aqui. E eu vou multiplicar todos os números que estão nessa linha, nessa equação, por menos 2. Então, vamos começar. Eu vou ter aqui 1 vezes menos 2. 1 vezes menos 2 é menos 2. E o x que tá aqui, acompanha. Próximo. O próximo é mais 2y. Então, mais 2y vezes menos 2, vamos fazer partes por partes. Então, primeiros sinais, mais com menos é menos. 2 com 2 multiplicando dá 4. E o y acompanha. Continuando, o próximo aqui é o menos 2e. Então, eu vou fazer menos 2e vezes menos 2. Então, primeiros sinais, ó, menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E o z acompanha. Sinal de igual,
A mesma coisa eu vou fazer aqui com o termo independente, que é o menos 5. Então, menos 5 vezes menos 2, menos com menos é mais, e 5 vezes 2 é 10. Então, veja, eu multipliquei esse aqui, esse e esse por menos 2, o que gerou essa nova equação. Uma vez que eu faço isso, aí eu vou pegar aquela equação que eu quero zerar, que no caso a equação que eu preciso zerar é essa aqui, eu tenho que zerar esse termo. Eu pego essa equação e vou escrever aqui embaixo. 2x menos 3y mais e igual a 9. Escrevo. Por quê? O que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? É somar tudo, tá? Então, nós vamos somar todos os termos, o x com o x, o y com o y e o z com o z, e também o termo independente com o termo independente. Então, vamos lá. Menos 2x com mais 2x, isso aqui é zero. 0x. Continuando, menos 4 mais menos 3, mais com menos é menos. Então, na verdade, a conta é menos 4 menos 3, que dá menos 7y. Continuando, eu tenho mais 4 mais 1, isso dá mais 5, mais 5z, igual, e mais 10 mais 9, 19. Então, veja, eu somei todos. Somei x com x, y com y, z com z, número com número, gerou essa equação aqui. Essa equação, eu posso cortar o 0x e vou levá-la para lá. Então, é ela que entra aqui no lugar da segunda equação. Houve uma mudança. A partir do momento que eu zero esse elemento, eu vou colocar zero aqui, vai mexer não somente com ele, mas com toda a linha. Por isso que gerou, então, esta nova equação. Quanto à terceira equação, eu vou copiar aqui do jeitinho que ela tá, aqui no exercício, porque, por enquanto, eu mexi com a segunda equação. A terceira eu ainda não mexi. Então, eu só repeti ela aqui, o 3x menos y mais 3z igual a 8. Eu escrevi aqui. Veja que já houve uma diferença. Aqui eu tinha 2x, aqui já zerou. Ah, mas eu não tenho que escrever o 0x aqui? Se você quiser, você escreve. Eu preferi cortar e não colocar aqui. Mas pode, se quiser, colocar o 0x. O objetivo é que fique o termo aqui seja igual a zero, tá? Bom, voltando aqui, nós já zeramos esse termo. Agora, o próximo termo a ser zerado é o 3x. Então, eu vou repetir o processo. Vou escrever de novo o sistema. A primeira linha não há mudança, então eu escrevo ela do jeito que ela é. Fica sempre sendo a original, ela não se altera. Então, eu sempre vou escrever. E vou escrever a segunda linha também, porque foi a linha que eu acabei de obter, que é o menos 7y mais 5z igual a 19. Essa linha eu acabei de obter através dos cálculos. Eu vou trabalhar com esta linha aqui, estas duas, né? Como eu quero cancelar o x, eu ainda continuo usando essa linha aqui, a primeira. A partir do momento que eu tiver que cancelar o y, aí eu já não uso mais a primeira equação. Aí eu vou trabalhar com a segunda equação. Mas enquanto eu estiver cancelando o x, eu sempre vou multiplicar a primeira equação aqui. Então, eu vou obter o seguinte. Vamos pegar aqui a primeira equação, que é a mesma, né? Essa aqui é a mesma que essa. Tudo bem? Então, vamos pegar e vamos multiplicar tudinho pelo simétrico do mais 3, que é menos 3. Então, aqui eu tenho mais 3. Para poder zerar essa equação, deixar esse termo aqui igual a zero, eu vou ter que multiplicar toda essa linha, fazer vezes menos 3. Vamos lá, então. Eu tenho 1 vez menos 3, menos 3x. Depois, eu tenho mais 2y vezes menos 3. Aí, eu vou fazer sinal com sinal. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6. E o y que tá aqui, eu carrego para cá. Continuando, eu tenho menos 2z vezes menos 3. Então, menos com menos, mais.
2 vezes 3, 6. E o Z que tá aqui, acompanha. Sinal de igual. E agora eu vou fazer esse vezes esse. Então, os dois são negativos, menos com menos é mais. E 5 vezes 3 é 15, certo? Então, é essa equação aqui que gera, a partir do momento que eu multiplico toda ela por menos 3. E agora sim, agora eu vou pegar essa aqui, ó, que é onde eu preciso zerar. E vou escrever aqui embaixo, x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z. Então, é essa equação aqui. 3x menos y mais 3z igual a 8. Nós vamos fazer a soma dos seus termos. Então, x com x, y com y e z com z. Então, eu tenho aqui menos 3x mais 3x. Menos 3x mais 3x é 0x. Continuando, eu tenho menos 6 mais menos 1 daqui. Então, esse mais com menos é menos. Então, eu tenho menos 6 menos 1, que é menos 7y. Seguindo, eu tenho mais 6 mais 1 mais 3. Então, 6 mais 3, 9, 9z, igual 15 mais 8, 23. Então, aqui eu já vou cortar esse 0x. E é essa equação aqui que eu vou carregar para cá. Então, eu vou carregar menos 7y mais 9z igual a 23, né? Então, veja que agora eu consegui o objetivo de zerar esses dois. Esses 2x aqui, ó, já não aparece mais aqui, que é o que o exercício de escalonamento pede. Agora, eu tenho que partir para o próximo passo, que é zerar esse aqui, ó. Esse menos y. É esse que eu preciso deixar igual a 0. Então, como eu estou mudando a letra, né, a incógnita, eu estou saindo de x e indo para y, eu também vou mudar a equação. Então, não vai ser mais essa equação aqui que eu vou multiplicar e obter uma nova aqui. Como foi feito aqui, ó, com essa e com essa que nós usamos a primeira equação. Fizemos isso porque estávamos para cancelar, para zerar o valor de x. Agora, como nós queremos zerar o y aí da equação, então nós vamos pular de equação. Nós vamos trabalhar com essa segunda equação aqui. Então, nós vamos ficar desse jeitinho aqui. Eu tenho aí o exercício que nós acabamos de resolver, né? Momentaneamente, nós chegamos aí até esse resultado. Estamos quase terminando, precisamos apenas zerar este daqui, né? Então, eu vou repetir aqui a primeira linha, que não vai mudar nada, ela sempre permanece a mesma, ela não se altera. Ela é usada só para multiplicar, para cancelar o x. Mas como agora eu vou cancelar o y, eu vou trabalhar com a segunda linha, que é a segunda equação. Porém, eu vou repetir ela aqui, ó, tá? Então, eu repito ela do jeito que ela é. E agora sim, agora eu vou ter que multiplicar ela para obter o cancelamento desse aqui. Então, vamos ver. Aqui, esse termo, ele é menos 7. Eu preciso do seu simétrico. O número simétrico de menos 7 é o mais 7. Então, eu preciso, para cancelar esse aqui, que esse aqui seja mais 7. Mas ele não é mais 7, ele é menos 7. Só que ele é 7. Então, pelo fato dele ser 7, tá ok em relação ao número. É 7, 7, vai cancelar. Só que eu preciso que um seja negativo e o outro positivo para que eu consiga fazer o cancelamento. Então, eu preciso, na verdade, só mudar o sinal, porque ele já é 7, mas ele precisa ser mais 7. Para mudar o sinal, em casos desse tipo, onde só é necessário mudar o sinal e mais nada, não se mexe nos números, apenas nos seus sinais, eu tenho que multiplicar por menos 1. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, menos 7y vezes menos 1, menos com menos é mais. 7 vezes 1 é 7 e o y acompanha. Em seguida, eu tenho mais 5z vezes menos 1. Então, mais com menos é menos.
5 vezes 1 é 5 e o z acompanha. Sinal de igual e 19 vezes menos 1 é menos 19. E aí, é essa equação que eu chego quando eu multiplico tudo por menos 1, tá? Então, o menos passa a ser mais, esse mais passa a ser menos, e aqui que era positivo passa a ser negativo. Feito isso, agora sim, eu vou pegar essa equação aqui que eu preciso zerar, ó, esse termo tem que ser igual a zero. Eu vou escrever aqui embaixo para poder obter exatamente o que eu necessito. Vamos, então, fazer a soma dessas duas equações lineares. Então, mais 7y com menos 7y, isso aqui é 0y. Continuando, menos 5z mais 9z, isso aqui vai dar mais 4z. Sinal de igual, que vai descer aqui, e menos 19 mais 23 dá mais 4. Então, veja, ó, o 0y corta, não vale nada. Isso aqui é o que eu preciso carregar lá para minha equação. Então, eu vou levar o 4z igual a mais 4, certo? Então, veja que aqui eu obtive o que eu precisava, o zero do x aqui, e na linha de baixo, o zero do x, o zero do y, eu fiquei só com o z. Então, eu fiquei com esse sisteminha linear assim, desse jeito. O sistema, quando tá assim, ele chama-se sistema escalonado, tá? Então, esse sistema, ele foi escalonado. Ele já foi feito todo o processo de escalonamento. Daí pra frente, é só encontrar os valores das incógnitas. O valor de x, de y e z. E para isso, também tem um método. Nós vamos começar pela última equação. Eu tenho 3 equações, ó. A primeira, a segunda e a terceira, né? Eu vou começar com a terceira. Por que eu vou começar com a terceira? Porque ela é mais simples. Olha, ela é mais curta. Ela já tá, assim, praticamente respondida. Eu tenho 4z igual a 4. Eu preciso apenas isolar o z, deixar ele sozinho. Ele ficando sozinho aqui, significa que esse vezes 4 sai daqui e vai para o outro lado, ele tá multiplicando, então ele vai dividindo. Portanto, eu vou ter 4 dividido por 4 e isso é igual a 1. Olha só, aqui tá, então, o resultado de z. Z igual a 1. Depois, nós vamos pegar a segunda linha. Então, pegamos primeiro essa, escrevemos aqui e achamos o valor de z. Então, agora, nós vamos para essa segunda linha aqui, ó. Vamos pegar essa equação, que é o menos 7y mais 5z igual a 19, e vamos substituir o z, porque o z é igual a 1, o z vale 1. Então, nós vamos aí substituir. Então, nós vamos ter menos 7y mais 5, em vez de ser vezes z, vai ser vezes 1, que é o valor de z, igual a 19. Vamos trabalhar, então, com essa equação do primeiro grau. Vamos resolver aqui primeiro a multiplicação. 5 vezes 1 é 5, né? Então, eu tenho menos 7y mais 5 igual a 19. Vamos isolar o y, deixar ele sozinho? Deixar o y sozinho significa passar o menos 5 para lá e o menos 7 também passar para lá. Nós começamos com o mais 5. Vamos passar esse mais 5 para lá e ele é positivo, ele vai negativo. Então, nós vamos ter 19 menos 5. 19 menos 5 é 14, né? Então, menos 7y igual a 14. E agora, como foi dito, nós vamos passar o menos 7 para lá. Veja que o menos 7 está multiplicando, então, ele tem que ir para lá dividindo. Então, nós vamos ter 14 sobre menos 7. Vamos fazer essa divisão? Então, o 14 é positivo, mais com menos é menos, e 14 dividido por 7 é 2. Veja, encontramos o valor da incógnita y. Y igual a menos 2. Falta apenas encontrar o valor de x. Para isso, nós vamos pegar a primeira equação, eu vou escrever ela aqui,
x mais 2y menos 2z igual a menos 5. E aí, nós vamos trocar o valor do z por 1 e o valor do y por menos 2. Como que eu vou ficar? Então, desce o x, desce o sinal de mais. Aqui, eu tenho 2 vezes y, portanto, eu vou ter 2 vezes menos 2, né? No lugar do y, eu coloquei o seu valor, que é menos 2. Continuando, eu tenho menos 2 vezes o z. O z é igual a 1. Escreve aqui o 1. Igual, que é o igual aqui, menos 5. Né? Então, feito isso, vamos resolver multiplicações. Então, tem duas multiplicações, uma aqui e outra aqui. Vamos resolver. Então, desce o x. Aí, aqui, eu vou fazer esse vezes esse, ó. Só que esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, mais com menos é menos. 2 vezes 2 é 4. Continuando, eu vou ter menos 2 vezes 1, né? Menos com mais é menos. E 2 vezes 1 é 2. Isso aqui é igual a menos 5. Veja que desse lado aqui eu tenho menos 4 com menos 2. Então, fazendo as contas, menos 4 com menos 2 é igual a menos 6. Então, na verdade, eu tenho x menos 6 igual a menos 5. E agora, para deixar o x sozinho aqui nessa equação de primeiro grau, eu vou pegar o menos 6 e vou passar para cá como mais 6. E aí, é só calcular isso aqui. Então, menos 5 mais 6 é igual a 1. Então, tá aqui o valor da incógnita x. Resposta final do exercício. Eu escrevo assim, conjunto solução, né? Que é sempre com S maiúsculo. E aqui, eu vou colocar os resultados na ordem x aqui, y e z. Então, primeiro resultado do x. O x deu igual a 1, vírgula. Depois, o resultado do y. O y deu igual a menos 2, vírgula. E, por fim, o resultado de z. O z deu igual a 1. Tá aqui, então, o conjunto solução do sistema escalonado, né? Um sistema linear que foi resolvido pelo método do escalonamento. O seu resultado, respectivos para x, y e z, foram 1, menos 2 e 1.